Podem sentar, meus irmãos. É do conhecimento da igreja que nós estamos estudando o livro de Gênesis, não apenas nas ministrações aqui, no momento de culto, mas também exposições com temas extraídos do livro de Gênesis. É fato, irmãos, que esse livro tem muito a nos ensinar. Esse livro, ele apresenta-nos a origem de todas as coisas. A palavra Gênesis significa origem. E nós estamos sempre à procura. O homem, de fato, ele está sempre à procura de entender as origens, de poder descortinar e compreender qual foi o plano de Deus para todas as coisas. Eu queria nessa manhã que olhássemos o capítulo 1, apenas o versículo 1 de Gênesis. Gênesis 1, versículo 1. Iremos ler juntos, bem forte, meus irmãos, toda igreja. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mais uma vez, irmãos, no princípio, criou Deus os céus e a terra. É interessante, eu não sei se chama a atenção de vocês, mas o livro de Gênesis, que conta de maneira maravilhosa, que nos mostra a descrição de como Deus fez o mundo. Deus, de maneira muito objetiva, de maneira muito pontual, Deus não apresenta a defesa de sua existência. Você já parou para pensar nisso? Deus não apresenta em Gênesis uma defesa de sua existência. Deus não tem interesse de se defender. Ele não se revela aqui nesse livro das origens para nos mostrar e para defender e levantar uma tese de que Ele existe. Eu não sei se isso já passou no seu coração. Por que Deus não faz isso? Não há uma descrição de fato acerca do que Ele é, mas inicia-se o livro de Gênesis mostrando-nos o que aconteceu no início, no princípio. A palavra princípio, ou Gênesis, melhor dizendo, traz essa ideia de início, de princípio. E é interessante, irmãos, que quase 3.500 anos depois, de que tudo foi criado, todas essas coisas aconteceram. É interessante como este assunto, esta escrita acerca da existência de Deus ainda é hoje, quase 3.500 anos depois, alvo de ataques. Como as pessoas tentam desconstruir esta ideia que nós cremos pela fé, do criacionismo, de que Deus é o criador de todas as coisas. Por exemplo, a ciência atual, que é extremamente humanista, que desconsidera Deus, ela investe, irmãos, bilhões em pesquisas para tentar provar que Deus não existe. E aí, irmãos, eu fico a imaginar, nós temos tantas pessoas morrendo de fome, e a ciência atual investe, eu estou falando, bilhões de dólares, para tentar provar que Deus não existe. Que desejo é esse? Se os irmãos não sabem, acredito que muitos já sabem disso, houve um investimento recente, e aí foi criado um telescópio chamado James Webb, com agências internacionais, a NASA, a agência europeia, a agência canadense, e eles, nessa missão internacional, eles lançaram este telescópio agora, em dezembro de 2021, e eles gastaram uma estimativa de 10 bilhões de dólares neste telescópio chamado James Webb. Alguém pode perguntar, pastor, qual foi o propósito desse telescópio?
Eu posso declinar aqui alguns. Esse propósito é o seguinte: descobrir novas galáxias, observar sistemas planetários recém-formados, analisar a atmosfera dos exoplanetas, planetas que estão fora do nosso sistema solar, difíceis de serem detectados, procurar sinais de vida e, sobretudo, eu chamo a sua atenção, o objetivo desse telescópio, sobretudo, é desvendar o mistério da formação do universo. Há uma procura no coração do homem desvendar e entender as nuances de como tudo começou, de poder entender como tudo isso veio a existir. E vocês sabem, o contrário dessa ideia criacionista que nós cremos, que nós defendemos, que nós pregamos, que nós estamos sedimentados naquilo que a palavra nos diz. O texto básico para a gente nesta manhã nos diz que no princípio Deus criou todas as coisas. Há um contrário, há um contraponto disso, e o grande objetivo é explicar o início do universo para aqueles que creem que o universo foi formado de uma explosão. Eu não sei vocês, irmãos, mas para mim tem que ter muito mais fé para crer que o universo foi formado de uma explosão. Pensa comigo, de uma massa que cabia dentro de uma xícara de café, que tinha potência e calor tamanhos. Houve esta explosão e essa massa começou a aumentar de tamanho e formou o universo que nós temos hoje. Eu repito, tem que ter muita fé para crer nessa teoria do Big Bang. Imagina comigo uma massa que cabia dentro de uma xícara de café. Essa massa foi aumentando, essa massa tinha potência, tinha calor. Eu até gosto da palavra potência, irmãos, mas essa é uma potência, meu irmão. E calor, tamanhos, e através desta explosão, deste aumento desta massa, é o que nós temos hoje, com todos os detalhes de criação, todos os acontecimentos que envolvem a criação. Nós temos hoje isso, o universo formado. Eu estava pesquisando, irmãos, e me chama a atenção que o cálculo hoje chega a 120 milhões de galáxias. Que explosão, potência mesmo, que consegue organizar a vida de tal forma que nós conseguimos mensurar toda a organização em perfeita ordem. Nós não. Nós somos daqueles que defendem, não em detrimento a desconsideração da ciência, pelo contrário, mas nós cremos, irmãos, num Deus que é poderoso, um Deus que ultrapassa o nosso entendimento, ultrapassa a nossa capacidade mental, e este Deus que é muito poderoso, que é Senhor de todas as coisas, criou o universo com a palavra, com uma ordem, trazendo ordem a todas as coisas que existem no universo. Deus é o Criador de todas as coisas, glória a Deus por isso. Nós defendemos isso. Mas, irmãos, é interessante como o ser humano vive à procura, em resumo, em síntese, o ser humano vive à procura de significado para a sua vida. Eu penso, irmãos, permitam-me, que essa procura é uma forma de se identificar, de fato, são questionamentos da alma, é uma procura por sua identidade, por sua essência existencial e espiritual. Esse homem está à procura, e tudo isso se resume por esta busca às origens. E nesta manhã, olhando para o texto que nós lemos de Gênesis 1:1, nós entendemos, à luz da palavra, que a origem de todas
as coisas, esta origem está alocada naquele que está sentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus por isso. Não há dúvidas no nosso coração. Quando nós olhamos para Gênesis, que significa origem, o livro das origens, que fala sobre o começo. E aí eu chamo a sua atenção, apesar do nome Gênesis falar do começo, da origem, apesar da localização aqui apresentada no texto sagrado como o primeiro livro da Bíblia, eu quero lhe dizer nesta manhã que Gênesis não é o começo de todas as coisas. Gênesis está aqui para nos lembrar de quem criou, e que já existia, e que não cabe no tempo, e que não está preso ao tempo. O texto está aqui para nos lembrar, num princípio, na origem daquilo que nós entendemos como tempo, pois Ele é o Senhor do tempo, porque Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, Ele nos diz, porque há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Deus que tem o controle de todas as coisas, Deus que determina a origem, Deus que traz sentido a todas as coisas. Que bom que nós que temos o Espírito Santo de Deus, estamos louvando aquele que é Senhor de todas as coisas. Ele que dá origem a todas as coisas. É interessante, a palavra princípio, origem, que é encontrada aqui, irmãos, em Gênesis 1:1. No princípio, na origem, criou Deus os céus e a terra. A mesma palavra, a mesma ideia usada, por exemplo, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 1. Se você olhar rapidamente aí, só para que você possa ter ideia do que eu quero lhe dizer nessa manhã também, diz lá no texto, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, nos diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Origem do Evangelho, Deus. Ou seja, a mensagem do Evangelho não começa com o ministério de João Batista. Tudo nós temos por derivação, irmãos. Começa com Deus, começa com Cristo, porque quando nós olhamos para o Velho Testamento, as pessoas creram em Cristo, a salvação vem de Cristo, a origem é Cristo, o início de tudo é Cristo, a base para tudo é Cristo, a resposta que nós precisamos oferecer a este mundo humanista, cético, incrédulo é Cristo. Cristo é a salvação para esse mundo. Não há salvação em nenhum outro nome que não seja Cristo Jesus. Aleluia. O que resolve o caos? Cristo. O que é evangelho? Boa notícia, irmãos. Sabe o que acontece às vezes? É que às vezes nós não queremos apresentar a boa notícia. Às vezes nós nos escondemos, às vezes nós ficamos acanhados, às vezes diante dos argumentos céticos de pessoas que acreditam e que precisam ter muita fé para acreditar nessa ideia de evolução. As pessoas não conseguem discernir e não conseguem entender e crer que o nome Jesus é poderoso para salvar, para mudar a mente, para transformar, para renovar. Ele que criou é poderoso para pegar um coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. Jesus é poderoso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja bendito o nome do Senhor Deus. Mas há outro texto, irmãos, só para que vocês possam ter uma ideia, que é o Evangelho de João 1:1. Está escrito lá, vocês sabem, no princípio era o verbo. Vamos todos juntos? No princípio era. O que remete à tua mente quando você lê João 1:1? No princípio era o verbo. Para mim remete para a eternidade, irmãos. Quando Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus, ou seja, a palavra viva de Deus, existia como filho de Deus. E aqui, irmãos, João não está sugerindo, irmãos, aqui em nenhum momento que Jesus teve um começo, não. Pelo contrário, João não está sugerindo que Jesus, filho, teve uma origem. Jesus é o próprio Deus. Deus não tem origem. Ele é o único que não teve início, nunca nasceu. Pelo contrário, João diz, Jesus estava lá, num princípio,
criando pelo poder da sua palavra. Irmãos, por isso que eu quero reiterar para a gente nessa manhã, que Cristo é a solução para este mundo perdido. Não há outro nome que possa salvar uma sociedade doentia, um povo inclinado para o mal. Eu sou extremamente avesso àquela ideia tomista de Tomás de Aquino, que ele levanta lá no século 13, olha, a vontade do homem depois do pecado foi influenciada, mas o intelecto é neutro, não foi atingido. Não, irmãos, nós entendemos que depois que Adão pecou, todos estão debaixo do pecado, todos carecem da graça de Cristo. Jesus é a solução para esse mundo. Continue a pregar e a falar acerca daquele que é princípio, que trouxe princípio, origem a todas as coisas. Você pode dizer amém por essa palavra? Prega Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não precisa de complementos humanos. Lembra que eu disse no início dessa palavra? Deus não quis argumentar em Gênesis a razão da sua existência. Sabe o que ele disse? Por ser Deus, eu criei no princípio. Glória a Deus. Eu criei. Irmãos, Deus não deve satisfação a seres humanos como nós. A ciência entra em crise porque Deus diz: criei, ponto. Eu sou o Senhor, acabou. Mas pastor, e quem não acredita? Não acredita porque não tem o Espírito Santo de Deus. E a missão da igreja é pregar e dizer: num princípio foi Deus que criou. Isso é história, isso é um absurdo, isso é uma balela. Irmãos, quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí deixa eu dizer para vocês aqui, já caminhando aqui de maneira muito pontual para aquilo que eu quero lhe dizer de fato essa manhã. É que o relato da criação encontrado aqui nos 2 primeiros capítulos de Gênesis é constantemente atacado. Por quem, pastor? Teólogos liberais. O que está escrito ali é simbólico. Gênesis 3, simbologia. Nós não. Nós que vivemos na perspectiva bíblica, nós defendemos a literalidade desses capítulos, assim como aconteceu. Seja bendito o nome do Senhor. Nós cremos na literalidade disso, irmãos. Nós defendemos isso. E eu queria nessa manhã trazer um ponto nessa mensagem. Homileticamente, habitualmente, a rigor, nós pregamos 2 pontos, 3 pontos, mas essa mensagem, essa reflexão hoje tem um ponto, que eu quero que você guarde o seu coração olhando para Gênesis 1. E sabe que ponto é esse? É que somente Deus pode chamar algo à existência a partir do nada. Somente Deus, aleluia. Somente Deus pode chamar à existência algo que não existe. Se você prestar atenção ao texto, o texto vai dizer o seguinte: além de falar que no princípio, na origem de todas as coisas, o nome atribuído para Deus aqui, sabe qual é, irmãos? Elohim no hebraico. No princípio criou Elohim. Mas por que o nome Elohim está aqui no primeiro versículo da Bíblia? Sabe por quê, irmãos? Porque Elohim é atribuído a Deus, porque o nome Elohim enfatiza a majestade e o poder de Deus. Elohim, Deus poderoso. Não por acaso, nada na Bíblia está por acaso. Elohim, irmãos, revela seu poder criacional ao criar todas as coisas, ordenando-as pela palavra falada. Deus criou, Deus trouxe luz, haja luz, Deus deu ordens, Deus simplesmente trouxe uma palavra. E aí, irmãos, Elohim está aqui para nos dizer que Ele é poderoso para trazer à existência o que não existe. Por isso que nós estamos aqui para dizer: seja bendito o nome do Senhor para sempre. Ele tem poder, irmãos. E a palavra de Deus é poderosa para criar a partir do nada. É o que a teologia chama de ex nihilo, chamar do nada. Ex nihilo, ele chama do nada, ele cria do nada. É interessante pensar sobre isso, irmãos.
Tudo que nós criamos por derivação. Deus cria do nada, sem nenhum material pré-existente. Ele diz: exista. Nenhuma substância física existe. E pensa comigo, tem que dar glória a Deus. E tudo passou a existir pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Glória a Deus por isso. Qual é o paralelo disso, irmãos? Bíblia responde para a gente. Colossenses capítulo 1, vai comigo, rapidinho. Colossenses 1. Capítulo 1. Olha o que está escrito no versículo 16 e 17. Vamos ler juntos? Quando nós lemos em voz alta, o texto é entendido. Nós estamos lendo a palavra, é Deus falando conosco. Colossenses 1, 16, 17. Todos juntos. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Seja bendito o nome do Senhor. Irmãos, tudo foi criado nele, para ele. As coisas precisam redundar em glória a Deus. Quando nós olhamos o mar lindo, glória a Deus. Criação dos céus, glória a Deus. As coisas precisam apontar o Criador. Salmo 19, os céus revelam, manifestam a glória de Deus. Olha o que o autor aos Hebreus, capítulo 11, continua na Bíblia, querido. Hebreus 11, versículo 3, irá nos dizer. Vai comigo, Hebreus 11, versículo 3. Vamos ler juntos, toda a igreja. Hebreus 11, versículo 3. Bem forte, irmãos. Pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não tinha matéria para existir, irmãos. Não tinha nada. As coisas vieram a existir através de quê? Da palavra, que é a palavra Cristo, que estava no princípio, irmãos. Alguém pode dizer: pastor, qual é o argumento para os céticos? Palavra. Mas pastor, eles não creem. O que é que diz aqui Hebreus 11? É pela fé. Só quem vai entender mensagem da fé é quem tem fé, é quem recebeu o dom da fé, é quem tem o Espírito Santo de Deus. Você jamais vai convencer um cético acerca da criação. Não, querido, jamais. Tem que ter fé. Mas se ele não tem fé, o que é que eu faço, pastor? Prega. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O grande problema é que às vezes nós nos calamos. Eu preciso crer que aquele que cria do nada todas as coisas, me diz que ele há de usar os meus lábios, e os seus propósitos irão se cumprir cabalmente em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Amém? Então fala de Jesus. Fala do Criador de todas as coisas. É interessante, volta lá para Gênesis 1:1. Olha como é interessante, irmãos, porque quando nós pensamos num princípio, a palavra aqui usada para Deus é Elohim, poderoso, majestoso, Senhor, Rei. É usado aqui um vocábulo no original chamado bará, criar. Ele cria. Que coisa fantástica. As cores que nós temos foi pintada por Deus. Esse verbo criar é reservado a Deus, em vista de sua ação criadora. Ele criou o mundo do nada. Ele trouxe o mundo a partir do ex nihilo, a partir do nada. Ele diz: crio, faço, pinto as cores. Eu não sei vocês, mas que bom ver o céu azul, lindo, maravilhoso. Mas também que bom ver quando a chuva cai, as estações, a criação,
os pássaros, os animais que cantam, tudo foi criado do nada, irmãos. E por que Deus criou todas as coisas do nada, pastor? Para que o seu nome pudesse ser honrado e glorificado através de toda a sua criação. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia. Eu penso, irmãos, que uma das maiores contribuições, presta atenção, que eu vou lhe dizer agora em nome de Jesus, uma das maiores contribuições, mais importantes contribuições da fé, nos primeiros séculos, ali no 5º século, foi apresentada por Agostinho de Hipona, quando ele trata sobre a teologia da criação. Agostinho de Hipona, em resposta às suas próprias reflexões, aos seus próprios estudos, acerca dos 3 primeiros capítulos de Gênesis, especificamente acerca dos 2 primeiros capítulos de Gênesis, ele traz uma ideia extremamente relevante acerca da criação e das consequências da criação. Há quem defenda, por exemplo, irmãos, olha, Deus criou, mas ele deixou tudo entregue às próprias consequências. Não, Agostinho vai dizer lá no 5º século, não, Deus cria e Deus estabelece todas as consequências, todos os processos subsequentes à criação foram determinados em suas nuances, em seus detalhes, pelo próprio Deus que dá sentido a todas as coisas. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. E sabe qual é o argumento de Agostinho? Ele usa a semente de uma árvore. E permita-me ler o que ele coloca sobre a semente da árvore. Olha o que ele vai dizer: assim, na semente de uma árvore estava presente de forma invisível tudo aquilo que se desenvolveria com o tempo numa árvore. Nós precisamos ver o mundo da mesma forma, diz Agostinho. Quando Deus fez todas as coisas, como tendo criado todas as coisas nele e com ele, isso inclui também, irmãos, os seres que a terra produzira potencialmente e de forma causal, antes que eles surgissem com o passar do tempo. Ou seja, o que Agostinho defende? Que a criação e os processos subsequentes da criação, tudo foi determinado pela palavra daquele que é criador de todas as coisas. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Pastor, por que esse argumento é importante? Porque nós entendemos à luz da Escritura, irmãos, que nada surpreende a Deus. Se alguém fala assim, não, isso é evolução, não, criado por Deus. As consequências disso foi a evolução. Não, Deus já havia determinado as consequências. Deus é majestoso, Deus é o Elohim, Deus é poderoso. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Qual é o reflexo disso, irmãos? Por que estou lhe dizendo tudo isso nessa manhã? Porque estudar Gênesis, desde o princípio, traz para a gente uma doxologia, uma adoração, um louvor a Deus. Que louvor, pastor? Eu quero lhe convidar a se colocar em pé e abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Vai comigo para a gente fechar. Apocalipse 4. Versículo 11. Finalzinho do capítulo 4. Lembrem-se, na visão de João, Deus está assentado sobre um alto e sublime trono, aquele que reina, aquele que é Elohim, aquele que é majestoso, aquele que é criador. E sabe qual é o reflexo dessa criação? É o que nós iremos ler aqui no versículo 11. A igreja, o povo precisa reconhecer a grandeza de Deus. Vamos ler juntos? Versículo 11, toda igreja: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez, bem forte, irmãos, bem forte, igreja. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram
criadas. Seja bendito o nome do Senhor. Que Deus aplique essa palavra ao coração da gente. Que Deus possa moldar o pensamento da gente. A igreja não pode se acovardar diante dos levantes desse mundo. A igreja precisa falar de Jesus. Qual é a síntese dessa palavra? Jesus. Qual é a base de todas as coisas? Jesus. Qual é o centro de tudo? Jesus. Velho Testamento aponta para Jesus. Novo Testamento convoca o povo a olhar para Jesus. A cruz de Cristo é o centro de todas as coisas. Pelo poder da sua palavra, todas as coisas foram criadas.